Bíblia Sagrada, narrada com legenda, orando a Bíblia. Gênesis, capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e, por sua causa, me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Ei, pessoal, espero que todos estejam bem. Agradeço a Deus por estarmos aqui dando continuidade à leitura e um breve estudo sobre a palavra, a Bíblia Sagrada. E a gente já percebe aqui nesse capítulo 12, em que a gente nota que o foco começa a se estreitar, um foco em que o espaço é dado para Abrão ou Abraão, né? Que depois aí Deus muda o nome de Abrão. No Gênesis 1 a 11 é uma introdução ao todo o restante da Bíblia. E nesse 12 a gente vê aí um grande avanço na história da redenção, quando Deus escolhe e chama Abrão ou Abraão. Então há várias coisas aqui. Antes, né, eu gostaria que, se vocês pudessem, vocês voltassem lá no Gênesis capítulo 11, o último versículo, né, os dois últimos versículos mostram. Ali pode até haver um erro de interpretação, né? Que fala que Terá pegou seu filho, né? A esposa do seu filho, Sarai, Arã, seu irmão, né? Ló,
e partiram de Ur dos Caldeus. Aqui no capítulo 12, no primeiro versículo, né, o Senhor tinha dito a Abraão. Então mostra que quando no capítulo 11 se lê, então Terá, né, pegou seu filho, o irmão, o sobrinho, e partiram de Ur dos Caldeus, pressupõe-se que ali Abraão havia sido chamado pelo próprio Deus, e Deus falou que era para ele sair sozinho, né? Aí ele carrega pai, sobrinho, enfim, era para sair ele e a esposa dele. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco a gente vai entender. Então, há várias coisas para a gente estar lembrando a respeito de Abrão ou Abraão. Ele é o pai da nação judaica e também de algumas outras. Ele é o pai de todos os que são da fé, como a gente vai ver lá em Gálatas, capítulo 3, dos versículos 6 ao 9, que diz: da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Abraão ali, ele teve uma orientação do Senhor, ele creu nessa orientação. Ele creu. Então nós hoje, gentios, porque o gentio é aquele que não faz parte do povo, né, judaico. Nós somos gentios, mas nós somos justificados pela fé. Por isso somos chamados também de filhos de Abraão. Então ele é o pai de todos os que são da fé. A palavra pai aqui tem o sentido de alguém que é um exemplo em uma área particular. Então vamos dar uma olhada lá em Gênesis, capítulo 4, dos versículos 20 ao 21. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Daí quando se fala o precursor, praticamente é o pai daquilo, né? Que criou, que começou a criar rebanho, e Jubal que começou a tocar harpa e flauta, e a partir daí ele foi o pai desses ensinamentos aí de áreas particulares. Então Abraão, ou Abrão ainda, é o primeiro homem a ser mencionado como sendo salvo pela fé. Portanto, todos os que creem em Cristo para a salvação são filhos de Abraão. Antes de Abraão, os homens também eram salvos pela fé. Mas a gente tem que perceber a diferença, que ele é o primeiro homem a quem Deus usa como exemplo disto, que está em Gênesis capítulo 15, que a gente ainda vai chegar lá. Então vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Então, quando cremos em Deus, não é que somos justos, somos justificados pela fé. Por isso que temos que ter esse entendimento. Porque o próprio Senhor, ele fala que não há um justo sequer sobre a face da terra. E não há, nós não somos pessoas justas. Nós somos justificados pela fé. Graças a Deus, né? E Abraão é o primeiro ancestral do nosso Salvador Jesus Cristo, nitidamente especificado. Então a gente vê a chamada de Deus para Abraão. Nós aprendemos que o chamado de Abraão veio quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, como frisei logo no início. A mudança de Terá, seu pai, provavelmente ocorreu devido à chamada que Abraão recebeu.
Ele parou em Harã antes de entrar em Canaã. Então, este atraso provavelmente foi causado pela desobediência de Abraão. Então, ele deveria deixar ou sair de sua parentela, e a falha em deixar seu pai tiveram como resultado a sua primeira desobediência no destino que Deus lhe traçara. Então, o Senhor desejava levantar uma nação separada, pela qual ele iria realizar o seu plano de redenção. Até mesmo a família de Abrão tinha vivido entre os idólatras, como a gente pode verificar no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 2, como a gente vai verificar agora. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Então a gente encontra a resposta dentro da própria palavra do Senhor, da própria Bíblia Sagrada. Então, a obediência de Abraão exigiu uma grande fé, porque ele vivia no meio de pessoas idólatras, que havia ali toda uma tradição. Então, houve muitas dificuldades aparentes acerca da sua fé nas promessas de Deus. Ele não sabia para onde Deus o levaria, sua esposa era estéril, ele foi forçado a quebrar os laços familiares. Canaã era uma cidade repleta de pessoas idólatras e ímpias. Lembra da maldição lá para Cã, filho de Noé, né? Noé lançou a maldição para Canaã, o neto dele. Então, Abraão não poderia desfrutar da amizade deles. E muitas provas vieram sobre Abraão enquanto ele obedecia a Deus. Então, essas promessas dizem respeito a Abraão como pai da nação judaica e também de alguém cuja descendência o Messias viria. Deus cumpriu e cumprirá cada uma dessas promessas. Mesmo hoje, há pessoas em todas as partes do mundo que são salvas e abençoadas pela fé em Cristo, que são da semente de Abraão, que tem fé. Tudo que Abraão sabia na chegada a Canaã é que Deus o havia chamado para aquela terra. Ele creu, embora não pudesse entender completamente o plano de Deus. A fé geralmente nos leva para caminhos que são familiares somente ao Senhor. Enquanto obedecemos a Deus, mais luz é lançada sobre o nosso caminho. Durante a sua viagem para Canaã, Deus fez novas promessas a Abraão. Isso está te fazendo reconhecer alguma coisa? Quando nós nos aproximamos a Deus por fé, as promessas se renovam. A nossa fé se renova a cada dia, Então, em Canaã, ali ele ficou sabendo que viera para Canaã porque sua semente a herdaria. Essa terra concedida aos judeus é conhecida na teologia como a Aliança da Palestina. Perceba que Abraão era um homem que conhecia e adorava a Deus. Seus sacrifícios revelam sua fé na misericórdia de Deus. Quando ele invoca o nome do Senhor, demonstra que ele sabia quem Deus realmente era. Como a história não é complexa, vamos simplesmente considerar algumas das lições que são apontadas nessas escrituras. As provas vêm até mesmo para aqueles que obedecem a Deus. O que Abraão deve ter pensado da fome que sobreveio sobre a terra prometida? É difícil entendermos, pois não esperamos que haja fome em Canaã. As provas, gente, vêm até mesmo para aqueles que obedecem a Deus. A gente viu lá desde Abel, que foi assassinado pelo próprio irmão, ofertando o melhor para Deus. Então, o maior de todos os santos pode cair. Vitórias passadas não são uma garantia de vitórias futuras. Cada prova necessita de um exercício novo de fé. Um pecado leva a outro. Se Abraão tivesse ficado em Canaã, onde Deus o enviou, não teria sido tentado no Egito. Durante as provações,
Nossa fé deve estar confiada no poder de Deus e não na provisão do mundo. Nosso pecado pode servir de pedra de tropeço para outros. Quando Abraão conduz sua esposa e o seu futuro filho, por assim dizer, lá para o Egito, sabemos que sofreram ali má influência. Isso também causou a Ló, porque chegando lá, Ló casou com uma egípcia. Então, nossos pecados destroem nosso testemunho. O faraó não aparenta ter tido amor por Abraão ou por nosso Deus, ou pelo Deus de Abraão. Ele simplesmente quis que eles se mandassem de lá, né, para que aquela praga que veio sobre eles, né, fosse embora. Então, Deus é soberano e pode nos proteger em qualquer lugar para onde vamos. Deus pode nos corrigir e nos restaurar, mesmo que andemos no erro. É claro que vamos sofrer as mesmas dúvidas, incertezas, né? Se não nos aprofundarmos em Deus. Como o Salmo 91, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos vivendo um tempo muito difícil, de várias incertezas, onde, né, até nossas autoridades, a fala, a gente acaba não compreendendo muito bem. Que não difere dos tempos antigos. Então, não saia da presença de Deus. Continue buscando a presença de Jesus Cristo. Nada é por força ou violência, e sim pelo mover do Espírito Santo. Precisamos orar e suplicar a Deus para que Ele aumente a nossa fé, para que, assim como Abraão, possamos alcançar a terra prometida. Amém? Vamos orar. Senhor eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor que busca o homem para fazê-lo entender que o Senhor é Deus da promessa e é o mesmo Deus que a cumpre em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Nos ajude a confiar no que o Senhor vem nos dizendo através da Tua palavra. Que quando falharmos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque às vezes nossa fé vacila, deixamos a angústia entrar no coração. Mas por favor, nos resgate. Nós pertencemos a Ti, nós queremos pertencer a Ti, Senhor, porque cremos no Teu santo nome, cremos no Senhor Jesus, cremos no Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, no poder do sangue do Senhor Jesus. O Senhor corrige o filho que ama. Não nos corrija com o seu furor, para que não sejamos reduzidos a nada. Nos corrija com seu amor de Pai. Nos ajude, Senhor. Muitos já estão cansados, sem entender. Nos ajude a focar nossa confiança em Ti e entregarmos tudo em nossas vidas no Teu altar, e em todo tempo e em todo lugar, dedicarmos o nosso altar a Ti, ao Senhor, Deus dos exércitos, e ali adorarmos, orarmos e entregarmos toda a nossa ansiedade diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus forte e poderoso. O Senhor é o nosso Pai, queremos pertencer somente a Ti.
e entrego nas tuas mãos nesta hora minha vida e a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. E que o Senhor nos conduza à eternidade, Senhor, ao lado do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal, graças a Deus. Obrigada aí, por cada um estar compartilhando desse momento. E que Deus nos abençoe e nos guarde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.